Amém, amados? Que bom que nós estamos na presença de Deus nessa noite, com muita alegria na casa do Senhor. Uma noite chuvosa, certamente alguns irmãos ficaram com medo de enfrentar a chuva, né? Mas graças a Deus pela chuva que cai, porque ela vai regar a terra, para que ela possa produzir bons frutos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amados, nós gostaríamos de lembrar aos irmãos a dinâmica da semana da igreja. Nós temos na terça-feira o nosso culto de oração e da palavra. Então, às 19 horas, devemos estar aqui estudando a palavra de Deus, crescendo na vida espiritual, crescendo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Na quinta-feira teremos os nossos pequenos grupos, os nossos PGMs, e nessa semana nós estaremos estudando sobre o pecado, né? Se você quer aprender mais sobre o que é pecado, o que o pecado produz nas nossas vidas, não deixe de comparecer a um dos nossos PGMs. Os
PM de adolescentes juniores aqui no templo, na quinta-feira, na casa do irmão, da irmã Roseli. Teremos lá um pequeno grupo reunido na casa do irmão Moacir. Então os irmãos poderão estar participando de um desses pequenos grupos e dessa forma você estará crescendo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Outra coisa importante é que no domingo, pela manhã, também nós estaremos estudando sobre pecado. Tudo aquilo que nós estudarmos no PVM, nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, a fim de que a gente possa ter uma fé fortalecida nos princípios e valores da palavra de Deus. Então, todo domingo às 8h30 nós estaremos aqui. Hoje pela manhã estivemos aqui com uma boa aula e no próximo domingo nós continuamos aqui 8h30. Marque lá na sua agenda a sua participação, porque ela é de fundamental e de grande importância para o seu crescimento espiritual. Dados esses avisos, tem alguém nos visitando nessa noite? Não, né? Então, estamos em família. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Abra a sua Bíblia no Salmo 126. A tela pode reproduzir aí, Salmo 126. O Salmo de número 126. Eu vou ler os versos ímpares. Vamos ler o Salmo 126. Olha o que é que o Salmo 126 diz. Vamos lá juntos? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Verso 2, somente as mulheres. Os homens, grandes coisas fez o Senhor. Vamos ler bem forte, gente. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Mulheres. Os homens, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Agora todos juntos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus móveis. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém mesmo? Então, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta hora, mas antes, dê a mão à pessoa que está mais perto de você aí. E nós vamos ter um momento de oração agora. Vamos fechar esse corredor, em nome de Jesus. A gente está orando nessa hora, intercedendo nessa hora, acreditando que Deus é maravilhoso demais. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Comece a orar agora pela sua vida. Comece a orar agora pela sua casa, sua família. Comece a interceder para que o Senhor visite a sua parentela. Que no nome de Jesus o Senhor possa ir lá nas nossas casas e visitar cada membro da nossa família, cada pessoa da nossa casa, no nome de Jesus. Pai Santo, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome nessa noite. É com muita alegria que nós estamos na tua presença. É com muita alegria que nós oramos nesta noite, crendo, Deus, que o Senhor é Deus
que responde às nossas orações. Por isso, Pai, agora eu te peço, vai lá na nossa casa agora, vai lá no ambiente da nossa casa, cura aqueles que estão doentes, restaura o ferido, repreende sentimentos depressivos e melancólicos, leva a tua paz, meu Deus, leva a alegria do Senhor para o ambiente da nossa casa, que a tua paz, que excede toda a compreensão, vai guardando agora a mente de cada um de nós, o coração de cada um de nós em Cristo Jesus. E nessa noite, Pai, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, que nós possamos ser impactados através do louvor e da adoração. Consagramos a Ti nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vivo em
Você mais viver.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele cordeiro, né, que foi morto, mas a Bíblia diz que ele está vivo. Amém, igreja? Tem alguém dormindo aí perto de você? Sacode aí para que acorde em nome de Jesus, né? Com essa chuvinha, vontade de ficar na caminha, tomar um leitinho, né? Dormir. Mas Deus tem propósito para a vida de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos agora dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que a obra de Deus continue sendo expandida na terra. Vamos orar por aqueles irmãos que não puderam vir nessa noite,
aqueles que estão passando por problemas de enfermidade, aqueles que estão em viagem, e sabendo que o irmão Joilson está viajando com a família, para que Deus possa trazê-los debaixo da proteção e cuidado do Senhor. Então, vamos convidar também as nossas crianças para que elas estejam aqui à frente nesse momento. Todas as crianças. Pode. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá entregá-la. Ficar de pé mais uma vez. Os professores de criança, vamos ensinar as crianças a orar. E nesse momento aqui as crianças vão começar a orar, viu, galera? Certo? Hoje você tem que comer um pouquinho, né? Né? Tá bom, você também vai orar, você se prepara, tá? Então estende a mão aqui na direção das crianças para a gente abençoá-las em nome de Jesus. Aqui está, irmão, não o futuro da igreja, aqui está a realidade da igreja. Às vezes a gente fica postergando, né? Tentando fazer com que as crianças se vejam no futuro. Mas a igreja precisa colocar as crianças no presente, acreditando que Deus vai usar muito dessas crianças para alcançar outras crianças e alcançar também outras pessoas adultas. Então, olhe agora pelo seu filho, olhe agora por essas crianças, levante um clamor aos céus por elas, para que Deus possa abençoá-las, para que a mão do Senhor esteja sobre elas, na mente, no corpo, na alma, no espírito, que nenhum mal suceda a essas crianças, nem praga alguma chegue à vida delas, à família delas, que anjos do Senhor acampem ao redor delas, o Senhor guarde cada uma delas no colégio, aonde elas estiverem, o Senhor encha os pais de sabedoria do alto, para educar, para ensinar, para ministrar na vida dessas crianças a palavra do Senhor. Abençoa a Alessandra, a sua equipe, e nesta noite essas crianças saiam da saúde, abençoadas em Cristo Jesus. É a nossa oração, agradecido pelos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Lá, pega aí a prova. Devagar para não cair. Vem, poder sentar, amados. Eu vou pedir. Rafael, você fica mais forte. Bota esse púlpito ali que eu vou falar daí embaixo. Amém? Tem que usar essa turma forte para poder carregar para o pastor. Amém? Hoje nós vamos começar a nossa série baseada no livro de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E por que ele é conhecido como o profeta chorão? Porque ele viveu numa época de lamento em Jerusalém. E ele chora a condição do seu povo, o povo de Deus. Jeremias é o maior livro do Velho Testamento, não esqueça disso. Jeremias é o maior livro da onde? E por que ele é o maior livro do Velho Testamento? Você sabe? Porque ele escreveu 2 livros do Velho Testamento. Quais foram os livros? Quem falou aí? Jeremias e Lamentações de Jeremias. Por isso,
que o segundo livro que ele escreve, Lamentações, é o livro do lamento do povo de Israel em Babilônia. O povo de Deus foi parar na Babilônia, e a palavra Babilônia vem de Babel, significa a tentativa do homem de construir algo de baixo para cima, de tentar chegar à presença de Deus. E o povo, por desobediência, foi dividido em duas tribos: a tribo do norte, as tribos do norte e do sul. E o povo do sul foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos debaixo de um cativo babilônico, sob o império de um rei chamado Nabucodonosor. Deus levantou Nabucodonosor com um propósito de corrigir o seu povo. E você vai dizer assim: mas pastor, o que é que tem a ver a história de Jeremias com a minha história? Tem tudo a ver, porque a palavra de Deus, ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente será a palavra de Deus. Ela não muda, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Hein? Ela corta de ambos os lados. E a Bíblia diz que ela é poderosa para atingir corpo, alma e espírito. E o homem, ele é corpo, alma e espírito. O corpo é essa estrutura que está aqui. A alma é o seu psique, é a sua mente. E o seu espírito é o lugar onde Deus fala com você. Então vamos repetir para ver se você já aprendeu. O que é o seu corpo? O que é o corpo? Hein? É essa estrutura aqui, corpo. Que a Bíblia diz que é pó, e ao pó voltará. O que é a nossa alma? São as nossas emoções, é o nosso psique. E o que é o nosso espírito? Fala, sabe? O que é o nosso espírito? Você falou para dentro, vá. Aquilo que está o quê? Vai ser levado aos céus. O espírito hoje é o lugar onde Deus comunica com a gente. Romanos 8 diz assim: o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, e isso declara que eu sou filho de Deus. Então, quando você é transformado pelo poder do Evangelho, você se torna filho. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: todo mundo é filho de Deus? Hã? Como é que é isso? Explica para mim que eu não sei. Todos nós somos o quê? Criatura. Quando é que a gente se torna filho de Deus? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1, verso 12. Os irmãos estão perto de alguém que não tem a Bíblia, abra e mostra para a pessoa que está perto de você. Hoje a gente está fazendo uma introdução do livro de Jeremias. João 1,12. Não coloca ali não. Coloca agora. Eu vou pedir a uma irmã que tem uma voz forte, fique de pé e leia bem devagarzinho. Vamos lá? Vamos lá, mamãe. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam. Receberam a quem? Receberam a quem? A Jesus. A estes Deus deu o poder de serem feitos filhos. Nós somos criaturas até o momento em que recebemos Jesus dentro do nosso coração.
Quantos querem ir para o céu aqui? Amém? Para você ir para o céu, você precisa crer em Jesus. Por que, pastor? Porque João 14,6, vamos ver aí. O que é que diz João 14,6? Eu vou pedir agora a uma outra pessoa para ler. Som. Tem som aqui? Tem. Som. Tem. Som. Tem som aqui não. Som, agora tem. Então, uma jovem para mim. Vem aqui você mesmo, né? João 14,6 diz o quê? Levei bonito aí. Tá ligado? Som. Agora tá. Som. Isso. Levei bonito aí, tá? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o Pai? Fala no microfone. Meu. Então Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho. Jesus está dizendo assim: eu sou um dos caminhos? Né? Não. Jesus está dizendo assim: todos os caminhos conduzem a Deus? Também não. Toda religião conduz a Deus? Também não. O que ele está dizendo? Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai dizer o que mais? Ninguém, repete comigo, ninguém. Quem é ninguém, Ana? Ninguém, não é o quê? Ninguém. É ninguém. É alguém que não existe. Então a Bíblia está dizendo que ninguém vai chegar à presença de Deus se não for pelo caminho. E o caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Pergunta que eu faço nessa noite: você já entrou por esse caminho? Você já entregou a sua vida a esse caminho que é Jesus? A essa verdade que é Jesus? A essa vida que é Jesus? Ou você está esperando ficar mais velho? A Bíblia diz: não te glorie no dia de amanhã, porque não sabe esperar a luz. O significa dizer que você não sabe se amanhã acorda. É verdade ou não? Então, o livro de Jeremias é uma preparação para a vinda também de Jesus, porque ele está preparando um povo para cumprir o propósito de Deus na terra. E aí, quando você abre a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, Jeremias é um profeta do cativeiro babilônico. O povo ficou 70 anos na Babilônia. E para você entender bem o que é isso, eu vou pedir para colocar na tela aí o Salmo 137. Alguém providenciou uma água para mim? Por favor. Salmo 137. Colocou aí? Olha o que está escrito lá. Junto aos rios da onde? Obrigado. Junto aos rios da onde? Esse salmo foi escrito na época que o povo estava na Babilônia. Eles estavam cativos do rei chamado Nabucodonosor. Aí o salmista escreve a experiência do povo. E qual é a experiência do povo? Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e chorando. O povo estava distante de Jerusalém, a cidade de Deus. E quando a gente está distante de Deus,
só existe lamento, só existe choro, só existe tristeza. Eles se aceitaram junto aos rios da chamada Babilônia e choraram quando nos lembramos de Sião, quando se lembraram de Jerusalém, quando se lembraram de Deus. Aí o que a Bíblia diz a seguir? Sobre os salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. As harpas eram o quê? O que eram as harpas? Instrumentos de adoração a Deus. Então o povo estava lá cativo na Babilônia, chorando, lembrando do tempo em que serviam a Deus, e a Bíblia diz que eles penduraram os seus instrumentos de alegria. Eles penduraram junto aos salgueiros que há no meio delas, é o que a Bíblia está dizendo. E aí por que eles penduraram? Veja bem. Pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. É como se eu estivesse lá no Irã, já lembrando do Irã. Vamos orar pelo Irã, gente. Vamos orar pelos Estados Unidos, vamos orar por Israel. Eu não creio, eu não penso que Deus tenha que matar, e as pessoas dizendo que é Deus que está matando. A Bíblia ensina que Deus é amor. É como se eu estivesse no Irã, com saudades do Brasil, e lembrando dos cânticos que a gente cantava aqui, desejando cantar os cânticos do Senhor, mas sem poder cantar. Era assim que o povo estava. Imagina você levado para um lugar onde você não pode cantar, você não pode ler a Bíblia, você não pode orar. E no Irã é assim. Mas nem por isso a gente tem que odiar aquelas pessoas, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É fácil amar os inimigos? Não, mas a Bíblia está mandando amar. E aí? Tem que amar. Então eles não conseguiam cantar, eles estavam distantes de Jerusalém. O povo pedia que eles cantassem uma das canções, mas eles não conseguiam cantar. Perderam a alegria da adoração. Já aconteceu com você assim? E você não sentiu vontade de cantar, de adorar a Deus, de orar a Deus, de ler a palavra de Deus? É assim que aquele povo estava. Desestimulado, desanimado, querendo parar no meio do caminho. É nessa época que Deus levanta o profeta Jeremias. E olha que Jeremias não tinha uma família de profetas. Jeremias tinha uma família de sacerdotes. E olha que é o primeiro versículo. Quem vai ler para mim o primeiro versículo? Bem alto. Aqui. Vamos lá. Primeiro versículo de Jeremias 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Está vendo? Então ele não era da família de profetas, ele era da família de sacerdotes. Seu pai, Uquias, era sacerdote. Vamos outra pessoa ler, Geisa está aí, lê o verso 2. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. Está vendo? Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Aleluia, louvado seja Deus. Veio a palavra numa época de crise, numa época de dificuldades. E a Bíblia diz que essa palavra veio por intermédio de Josias. Quem era Josias? Vocês vão ter que começar a ler a Bíblia para poder. Hein? Que é filho de Amós, eu sei, mas qual era a função dele? Ele era rei. E ele foi o rei da época da reforma do templo.
da reforma religiosa, quando existiam vários altares a deuses estranhos. É como hoje no Brasil, que nós temos vários deuses estranhos. Josias trouxe a reforma espiritual na vida do povo, trouxe o avivamento espiritual na vida do povo. Mas acontece que esse povo não obedeceu. O verso 3, Albert, vamos lá, deixa esse negócio ligado. E voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. 4, sabe? O Senhor Deus me disse. 4. O Senhor Deus me disse. O Senhor Deus me disse. Disse o quê? O que é que ele disse? Aqui. O que é que ele disse? Verso 4. Ou verso 5. Olha que verso lindo é esse aí, olha aí. Legal. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Está vendo? Então ele foi escolhido quando? Porque ele estava na barriga da mãe. Antes dele nascer, Deus já escolheu a ele. Amém ou não, gente? Amém. Eu quero dizer a mesma coisa a seu respeito antes de você nascer e começar a tomar aquela quantidade de leite divino. Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha escolhido você, Patrick. Deus já tinha escolhido você, Márcio. Deus já tinha escolhido você, Dário, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O profeta Jeremias é escolhido antes de nascer. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é fruto do acaso, como nós estudamos na EBD, não é, Rafael? Você é resultado da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Quando seu pai e a sua mãe tiveram um contato físico, sexual, vários espermatozoides concorreram com você. Sabia disso? Mas você conseguiu vencer a todos eles. E venceu a todos eles para que você nascesse, porque Deus tem um propósito aqui na tua vida. E você precisa descobrir qual é esse propósito. Qual é o propósito que Deus tem? Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Para onde eu estou indo? Não é simplesmente vir à igreja. Hoje de manhã a gente aprendeu que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Você está na escola, é para a glória de Deus. Você está comendo, é para a glória de Deus. Você está dormindo, é para a glória de Deus. Você está na faculdade, é para a glória de Deus. Aonde você estiver, a sua vida é para a glória de Deus. Então Deus mostra um propósito na vida de Jeremias e nos ensina que Ele tem também um propósito para a sua vida. Deus não nos fez para ser combustíveis do inferno. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Por isso que a Bíblia diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e quem arrebata das minhas mãos, eu tenho poder para dar a vida e tenho poder para tomar para mim. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz também: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia também diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes se verás a luz. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto de gelo. A nossa vida é como um vapor. O que é vapor, irmã Márcia? Eu vou até tossir. Presta atenção, o vapor é algo que aparece e logo desaparece. A Bíblia diz que a nossa vida é assim. Você está aqui, eu estou aqui, daqui a pouco não estou mais. Mas o que é mais importante? É eu entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor.
para exaltar o nome do Senhor. Passa aí para cá o que eu li para mim, o verso 6 de Jeremias 1. Então disse ele: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu sou um menino. Está vendo? Quando Deus diz para Jeremias que há um propósito na vida dele, que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe, da barriguinha da mãe dele, ele diz assim: ah, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Deus, o Senhor errou, Deus, porque eu não passo de uma criança. Ele estava dizendo para Deus que ele não passava de uma criança, não porque ele fosse uma criança literalmente, mas ele se sentia incapaz para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Era maior do que ele. Olha que coisa fantástica. Era maior do que ele. Aí ele diz: eu não passo de uma criança. Aí o que é que Deus diz? Patrick, passa para Patrick. O que é que Deus diz no verso 7? Vamos lá? O Senhor respondeu: não diga, sou grande demais, pois você irá me enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Está vendo? Aí na tradução que o Patrick leu, Deus diz para ele assim: você está dizendo que você é uma criança? Ah, não diga que você é uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Amém, irmã gente? Deus é um Deus poderoso. Você pode até não saber o que vai falar, mas Deus vai colocar a palavra na sua boca. Você vai ser a boca de Deus para alcançar sua família, alcançar seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu amigo na escola. Você vai ser a boca de Deus. E Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você será a minha boca, eu vou colocar a minha palavra na tua boca, e você vai falar aquilo que eu desejo que você fale, e você vai fazer aquilo que você não gostaria de fazer, mas vai fazer. O que é que Deus está dizendo? Quem manda em você sou eu. Ou não? Tem aquele ditador: vai por bem, ou vai por mal. Amém ou não? Próximo verso, Ademilson. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Olha a promessa. Diga comigo, olha a promessa. O Senhor está dizendo o quê? Não temas. O que significa não temas? Olha direito. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa palavra na Bíblia tem 366 vezes. Não temerei, não temas, está lá 366 vezes. Por que isso aí? Mas por que 366 se nós temos 365 dias no ano? Por quê? Não entendi nada, vamos lá. Por quê? Por que 366 e não 365? Por causa do ano bissexto. Então Deus trabalha certinho. Porque na contagem de Deus as coisas têm que bater. A matemática de Deus não é igual a minha. Olha como Deus cuida da gente no detalhe. Olha como Deus não deixa escapar nenhum detalhe da sua vida. Porque a Bíblia diz que a nossa vida está na palma das mãos dele. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos faz respirar o ar que nós respiramos. É Ele que proveu o alimento para as nossas existências. Algumas pessoas reclamam quando a chuva cai, mas se não chover não tem arroz, não tem feijão, não tem carne, não tem nada. E não tem água para beber. Imagina você sem água
para vender o tempo todo. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, através do profeta, não tenha medo das circunstâncias que estão ali. Não tenha medo dos embates, das tempestades, das guerras, rumores de guerra, porque a Bíblia diz que seria assim. Haveria guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, e a Bíblia diz assim: isso é o princípio das dores, ainda não é o fim, coisas piores estão por vir. Se você está pensando que vai melhorar, a boa notícia que eu tenho para te dar é que não vai. Não vai. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados, porque no abrir e fechar dos olhos, ao toque da trombeta, Jesus voltará. Amém ou não, gente? Amém. Ele voltará para buscar a sua igreja e para julgar este mundo que jaz no maligno. Qual é o próximo verso? 9. Vamos lá, Danai. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Está vendo? Jeremias disse o quê? Que ele não sabia? Não sabia falar. Aí Deus toca onde? No pé? No dedo? No nariz? No olho? Deus toca onde? Na boca. Ele diz assim: olha, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa linda, o cuidado de Deus. Deus já colocou a palavra dele na nossa boca, irmãos. E quem é a palavra de Deus hoje? É Jesus. Jeremias tem a sua incapacidade suprida quando Deus toca na boca dele. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Você não vai falar mais por você mesmo, você vai falar através da minha palavra. Não é você falando, meu irmão, quando Deus instrumentaliza você através do Espírito. É Deus falando através da sua boca. Entende ou não? A sua boca é boca de Deus? Quando é que a sua boca é boca de Deus? Não, fala alto. Não está ninguém aqui murmurando, não. Fala alto. Quando é que a sua boca é boca de Deus? Quando lemos a palavra. Só quando lemos a palavra. Quando a gente testemunha da palavra, o que mais? O que é que o salmista diz? Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A verdade é uma só. É que a palavra na nossa boca precisa ser palavra de Deus o tempo todo. Mas a pergunta que eu faço: a palavra de Deus na nossa boca é o tempo todo? Infelizmente não. Porque nós blasfemamos, nós reclamamos, alguns xingam, falamos mal um do outro. E isso não é palavra de Deus. Isso é o inimigo falando através da nossa boca. Então, para eu me tornar palavra, eu tenho que esconder essa palavra no meu coração, para que quando eu falar, não seja a minha palavra, mas seja a palavra de Deus na minha boca. E aí vai dizer assim: sai para lá, menino, capeta. Isso é palavra de Deus ou é palavra de maldição? Então a gente tem que fazer uma revisão. Se aquilo que nós estamos falando é aquilo que Deus colocou na boca de Jeremias.
Eu ponho as minhas palavras na tua boca. E a partir de hoje você vai falar a minha palavra. Você não vai falar de nada a não ser a minha palavra. Próximo verso. 10. 10. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Está vendo? Então Deus está dizendo, Jeremias, eu vou colocar você aqui para arrancar aquilo que não presta, para destruir aquilo que não presta, para afastar aquilo que é contagioso, é tóxico, mas você também vai semear. Por que ele fala isso? Porque o povo estava na Babilônia. O povo estava no cativeiro babilônico. E eles precisavam arrancar a Babilônia de dentro do coração deles. Você lembra quando Deus chamou Daniel? E Daniel foi parar na corte do rei. E chegando lá na corte do rei, deram para ele o alimento do rei, a ração do dia do rei. Ele comeu? Não. A Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Jeremias aqui está sendo chamado para arrancar do coração do povo a Babilônia. O que é que Jesus fez com o nosso coração? Ele arrancou o nosso velho coração e nos deu um novo coração na presença de Deus. Então a gente precisa, irmãos, estar atento àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Verso 11. Avisando o nome da amendoeira. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. Olha. O que é que você está vendo, Jeremias? Um ramo de amendoeira. Amendoeira. Para pensar. Quem sabe aqui que é a amendoeira? Que é um pé de amêndoa, eu sei, mas quais são as características dessa planta? Ela é uma planta bem grande. O que mais? Vamos lá. Oi? Dá muito fruto? O que mais? Hein? Uma plantação, pastor. É uma plantação? Que é uma plantação, eu sei, mas essa planta, hein? Medicinal. A amendoeira é a planta que não para de produzir frutos. E começa o mês de janeiro e vai frutificando. Aí Deus diz assim: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma amendoeira. E a amendoeira era o quê? A esperança de que Deus iria restaurar todas as coisas. Deus faz a gente enxergar algo extraordinário. A amendoeira significa uma nova estação na vida do Deus. Significa que aquilo que fez parte do passado não vai mais fazer parte da história do povo. É um novo começo, é um novo recomeço. E a Bíblia diz o que? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu avanço para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jeremias diz: eu não sei falar, Deus toca na boca dele. Coloca a palavra na boca dele. E agora Deus mostra para ele o que ele diz assim: esse povo tem esperança. Amém, irmão? Deus nessa noite está dizendo: tenha esperança. Creia que Deus está no controle da tua vida. Creia que a sua história vai mudar, que a sua vida vai mudar, que a bênção de Deus vai chegar, que o tempo da frutificação vai chegar. Naquele solo seco da Babilônia, Deus está dizendo: eu tenho promessa para o meu povo. Nessa noite Ele também está dizendo para você que Ele tem promessa para o teu povo. Que há esperança para esse coração ferido, há esperança para esse coração machucado. O que é que você vê, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo uma amendoeira.
viste bem. Olha que coisa linda. Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que Deus está dizendo? Jeremias? Esse tempo vai ser um tempo novo. Amém ou não, gente? Amém. Porque Deus vela pela palavra. O que é velar pela palavra? O que seria velar pela palavra? Para a cumprir. O que seria isso? Hein? Ajude-me. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Fala, pode falar. Vigiar. Deus está o tempo todo vigiando a palavra, no sentido, não de que Ele não conheça, mas Ele está vigiando para que o propósito de Deus na sua vida não deixe de ser cumprido. A Bíblia diz que não vai cair uma folha da árvore sem consentimento do Senhor. A Bíblia diz que não vai cair um fio de cabelo. Olha quanto cabelo tem. Sem o consentimento do Senhor. Alguém diz, pastor, passa não sei o quê, passa não sei o quê, não sei. Caiu, porque Deus quis que caísse, deixa aí. Vai dar menos trabalho para as bactérias quando eu morrer. Olha, as bactérias não comem cabelo, né? E quando você abre o caixão depois de algum tempo, o cabelo está lá. Mas a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo. Ele está velando pela sua vida, para que a palavra de Deus na sua vida não deixe de ser cumprida. Então não se exaspere, não se preocupe, não fique ansioso, não fique perplexo, não fique depressivo, não fique melancólico, não fique arruendo unhas, não fique aí vivendo uma vida cheia de cismas, de dúvidas, de crises. Deus vela pela sua palavra para cumprir. E isso é maravilhoso demais. A Paulinha está ali bem perto já de ganhar neném, abril, né? Eu estava falando pelo filho dela. É filhinha, né? É filha. A Karen, nossa filha também, vai ganhar neném, eu acho que agora no final de março. Aquele barrigão que ela está, eu acho que vai vir antes. Mas o que eu quero dizer? Que Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Ele está velando pela sua palavra. Ele está vigiando a palavra na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida dos seus filhos, na vida da nossa igreja. Percebe como Jeremias tem tudo a ver com a gente? Nós estamos vivendo uma época de sequidão espiritual. Nós estamos vivendo uma época de mudança, de mutações muito grandes. Nunca o mundo passou por aquilo que ele está passando. Mas a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, a Bíblia diz que haveria um tempo que os homens se tornariam amantes de si mesmos. Pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra pais. Eu nunca vi tanto pai matando crucialmente seus filhos, e filhos que matam o pai como que rasga um pedaço do pão. É o amor extremo. É as pessoas se afastando da palavra de Deus. É as pessoas se distanciando dos propósitos de Deus. Mas há tempo de voltar. Há tempo de se reaproximar de Deus. É por isso que a alegoria é a visão que Jeremias tem. E que as estações não acabaram. Que o plano de Deus não está parado. Que aquilo que Ele projetou para vocês, Ele vai fazer cumprir. Porque Ele vela pela sua palavra para que ela possa cumprir-se nas nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus está no controle da sua existência, da sua vida, nessa noite? Crê de fato? Então, confia no Senhor e pelo seu coração. Na próxima semana a gente continua estudando esse livro. Em nome de Jesus. Amém? Então agora em casa você vai ler Jeremias capítulo 1.
todinho. E vai anotar suas dúvidas. Vai dizer, pastor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. E a gente vai conversando aqui e crescendo no conhecimento do Senhor e da sua santa, bendita e gloriosa palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é uma noite de ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é sempre uma oportunidade para a gente refletir a respeito da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Depois dele ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o pacto do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. A ceia do Senhor é uma lembrança de que Cristo deu a sua vida por nós, que Cristo derramou o seu precioso sangue por nós, a fim de nos salvar eternamente. Então a ceia do Senhor deve ser esse momento de reflexão das nossas vidas. Vamos convidar os irmãos que vão nos ajudar aqui na ceia.
trazendo o seu cálice. Convidar as nossas crianças para pegar a sua lembrancinha. Já sabem, toda a ceia do Senhor a gente entrega o pão. E eu gostaria que os irmãos entendessem. Presta atenção aqui agora. Todo mundo, olha para cá. Eu não queria e nem quero transformar esse momento do pão num ritual. Se for para transformar no ritual, é retiro da ceia. O que eu quero, como pastor, é que a gente assuma o compromisso de orar pela família e receber o pão. E em todas as ceias eu vou perguntar aos irmãos se os irmãos oraram por essa pessoa. Porque se for simplesmente entregar o pão na live, a gente suspende. O pão é um símbolo de compromisso. Compromisso que nós vamos orar para aquela família. Então, todos os dias a gente vai ter que orar por aquela família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus? Amém? Amém. A minha neta está falando amém. Então, nós vamos convidar a nossa irmã, Daiane, para receber o pão. E a igreja assume o compromisso de orar pela vida da irmã e pela sua família, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, estenda a sua mão na direção da irmã. Comece a orar agora por ela, pela sua casa, pela sua parentela. Comece a orar para que a vida dela prospere espiritualmente, para que ela possa tomar uma decisão de descer as águas e assumir um compromisso maior a cada dia com o Senhor. Que a paz do Senhor entre na casa dela, na vida dos filhos, na sua vida, abrindo portas de emprego, abrindo possibilidades para que ela possa prosperar para a honra e glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em cada passo que aqui der, em cada momento da sua existência, você possa ver a mão de Deus cuidando de uma forma muito especial da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você sentar. Parabéns, minha irmã. Gente, nós vamos ter aí vamos usar por apenas R$5.
5 reais. Você me encontra no Mosaico, em lugar nenhum desse preço, só aqui. Então não deixe de tomar seu mosaico e ir para casa com a barriguinha cheia, fica em casa, bebe água, só o tempo para dormir. Bênção demais. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o poder e a unção do Espírito seja derramado sobre o nosso coração hoje e para todos sempre. Amém. Amor e paz, que Deus nos abençoe.